Olá, meus queridos amigos, muito boa noite para todos vocês. Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, muita luz e muita paz para o seu coração. Pois é, começando a semana, você sabe, pílula noturna de segunda a sexta-feira, aqui junto com vocês. Para participar é muito fácil. Basta você entrar em contato conosco, né, no Instituto Namastê, anota aí, institutonamastê.com.br. Olha, eu queria hoje responder uma pergunta muito interessante enviada por pais preocupados com a sua relação com sua filha de 7 anos. Me chamou muita atenção essa pergunta, porque eu vou resumir para vocês. Eles pedem para não se identificar e dizem assim, que eles relaxam os seus problemas do dia a dia, né, brincando com a sua filha, em contato com a sua filha, estão preocupados em saber se isso pode prejudicar a criança. Dizem que a criança é alegre, feliz, tranquila, mas como pais se sentem preocupados. Oh, gente, eu tô rindo aqui porque eu também sou pai. Vocês sabem disso. E eu entendo, creio eu, o que esses pais querem dizer. Quantas vezes eu chego em casa cansado, com um problema, com uma dificuldade qualquer, e o abraço que a minha filha me dá, ainda é mais nova, né, do que o filho desse casal, me revigora as baterias. Quantas vezes com um sorriso dela, um beijo dela, um eu te amo papai, equivale assim a 8 horas de sono. Entende? E não quer dizer que porque ela me faz bem, que isso a prejudica. Não quer dizer que os pais se sentindo felizes no contato com seus filhos, quando eles estão com algum tipo de problema, os prejudica. É lógico que a gente tem que ter um mínimo de bom senso, né? Uma criança, por mais madura que seja, ela ainda é uma criança. E como criança, ela espera que os pais cuidem dela, protejam, e que não fiquem compartilhando os seus problemas mais sérios com elas, até porque a criança tem a sua forma de enxergar a vida, o mundo e uma maturidade, né, gente, que vai se desenvolver com o passar do tempo. Eu sei que parece ser óbvio o que eu estou falando aqui, mas eu sei que em muitos casos isso não é óbvio. Tem muitos adultos que não têm literalmente bom senso nenhum e brigam na frente das crianças, compartilham problemas graves que estão passando, né, na sua vida pessoal, na vida profissional, na frente de filhos que mal, gente, tem uma estrutura psicológica para dar conta de si próprios. Eles estão começando a vida na Terra agora, estão começando o seu processo de individuação, de entendimento de si próprios, de quem são, de qual é o seu papel no mundo. Então você imagina uma criança, gente, com 5, 6, 7, 8 anos, com pais irresponsáveis que ficam cuspindo os seus problemas, desculpa a expressão chula, né, mais forte, mas é verdade, sem ter critério. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você se revigorar com suas crianças, seus filhos, né, com carinho e gratidão pela alegria de ter filhos maravilhosos, né? E naturalmente os filhos ficarem felizes com esse afeto que recebem dos pais. Outra coisa é os pais perderem o bom senso e começarem a falar de coisas, a transportar problemas que eles precisam resolver para que crianças resolvam. E eu repito, infelizmente tem muito adulto inconsequente, muito adulto que não entende o seu papel e que acaba projetando nos seus filhos uma responsabilidade que lhes cabe. Então, dito isso, eu acredito que se a gente tiver o mínimo de consciência, com certeza os filhos vão ficar muito felizes de sentir a alegria que trazem para os seus pais e, consequentemente, vice-versa, tá bom? Aliás, me permito até adicionar, inclusive, quando você tem o evangelho no meio disso tudo. Gente, poucas coisas fazem uma diferença tão grande no futuro de uma criança que vai se tornar um adulto do que você ensinar uma base espiritual para os seus filhos. E quando eu falo de uma base espiritual, é muito mais importante do que uma base religiosa. Presta atenção nisso. Uma coisa é você ensinar uma base religiosa. Lembre-se, muitos radicais de diversas religiões ensinam bases religiosas para os seus filhos. E nem por isso seus filhos se tornam mais espiritualizados. Os radicais que infelizmente atacaram as igrejas lá do Sri Lanka, com certeza tiveram pais que lhes ensinaram uma vida religiosa. Mas e aí, alguém acredita que lhes ensinaram a ser espiritualizados? Uma coisa é uma coisa, gente, e outra coisa, de novo, é uma outra coisa. Então ensine seus filhos a amar a vida. Ensine seus filhos a amar os animais, a respeitá-los com carinho. Ensine seus filhos a respeitar a natureza, a honrar a presença de Deus a cada passo, em cada projeto, em cada momento da sua existência. Porque quando é criança, é mais fácil. Quando é adolescente, um pouco mais difícil. Agora, querer ensinar um adulto que não teve essa base, tenha certeza que é bem mais complicado. Então, e Deus abençoe a todos vocês.
vocês, né, que trabalhem com seus filhos com amor e com carinho, sem deixar que o evangelho seja sua grande base. Vocês não fazem ideia da alegria que eu tenho quando eu recebo uma mensagem de uma criança falando que escuta as pílulas, ou que em algum dos nossos eventos, das palestras, né, vem os pais junto com as crianças vêm nos abraçar. Ah, é tão gostoso, gente. E o pessoal brinca com o meu bom dia e dá risada. Mas estão ali, entendeu? Estão conversando sobre Deus, sobre Jesus, sobre a vida, sobre a parte espiritual, enfim, sobre tudo, independente de religião. Então, acho que esse é o grande ponto aqui para todos nós, tá bom? Então, um beijo grande no coração de todos vocês. Lembrando, hein, amanhã à noite tem estreia o nosso programa no YouTube. Pois é, vai ser um bate-papo gostoso, né? Às terças-feiras no YouTube, Vida Leve, o nome do programa, sempre conversando sobre dicas para que você tenha uma vida leve e mais feliz. Amanhã, terça-feira, às 20 horas, né? Acompanhe a gente, tomara que vocês gostem. Beijo grande no coração de cada um de vocês. Obrigado, como sempre, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Lembre-se, hein? Baixe o aplicativo IRM Oficial para você nunca mais deixar de receber as pílulas do Evangelho. Fiquem com Deus, amigos queridos, e até breve. Até muito, gente. Muito breve.